paz do Senhor, meus amados. Que bom que você chegou nesse devocional. Já abra sua Bíblia, vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos ouvir o que o Deus Todo-Poderoso tem para nos dizer neste momento. Em Jeremias, no capítulo 29, do verso 1 em diante. São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e ao todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Zafã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai para as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e onde por ela ao Senhor, por sua vez vós tereis paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. E veja o que diz o Senhor ainda no verso 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Amém? Queridos, não existe ex-filho, ainda mais se tratando de um pai como nosso Senhor Jesus. Muitos existem os que são filhos rebeldes, que parecem ter prazer em desobedecer o seu pai. É exatamente isso que nós vemos aqui nessa narrativa bíblica. Um povo amado por Deus e que quando tudo apertava, corria para perto do Senhor. Mas depois, quando passava a aflição, se esquecia dele como se nunca tivesse existido. Quando lemos aqui o livro de Jeremias, nós vemos um profeta pregando para um povo de um coração duro, que parecia ter comichões nos ouvidos, que os impedia de ouvir o Senhor através do profeta. O texto que nós lemos aqui refere-se à diáspora. O que é a diáspora? A dispersão, a expulsão, o exílio, o afastamento do povo da terra de Jerusalém, que foi levada cativa para a Babilônia. A Babilônia havia se levantado como uma grande nação, uma potência daquela época, inventando a catapulta, por exemplo, que para aquela época era uma poderosíssima arma de guerra. E a Babilônia, eles vinham dominando tudo. E com Jerusalém não foi diferente. Nabucodonosor cerca Jerusalém durante 3 anos. Você me pergunta por que eles queriam Jerusalém? Por causa da localização geográfica estratégica. Jerusalém e a Palestina ligam a Síria ao Egito. Tudo com segundas intenções de comércio, de navegações. E também sabemos que não foi só por isso que Nabucodonosor dominou e levou esse povo cativo de Jerusalém. O povo estava corrupto, o povo estava rebelde, o povo estava distante de Deus e não queria mais nada com Deus. Era o povo de Deus, mas ele não se portava como tal. E sim, como filhos rebeldes, murmuradores. E Deus
que tem o controle de tudo em suas mãos e nada acontece sem que ele permita. Deixa que a Babilônia invada Jerusalém e os leve cativos. Alguns até pensaram que eles iam para a Babilônia e ficariam pouco tempo, mas o profeta enviou uma carta para eles dizendo que não seria tão rápido assim. Seriam 70 anos. Porque na verdade o que Deus queria era um relacionamento verdadeiro com o seu povo. Ele queria ser buscado e achado pelo povo dele de todo o seu coração e não um relacionamento em rebeldia, onde cada um faz o que quer, assim como eles estavam agindo naquele momento. Não é só participar de um culto no domingo e no resto da semana nem sequer se lembrar quem é Deus, viver a vida de qualquer jeito, viver em pecado, se rebelando contra Deus. Não! Então aqui nós vemos que o Senhor permite sim que a Babilônia invada Jerusalém e tome o povo cativo. Veja no verso 4 que diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. O Senhor deixa claro que foi Ele que fez, foi Ele que permitiu. Queridos, creia que é Deus que governa todas as coisas. Mesmo quando nós somos rebeldes, Deus ainda cuida do seu povo. Nem que é deixando ele por um tempo cativo. Irmãos, que lição para as nossas vidas. O amor de Deus não é como o nosso. Por isso que nós vemos que Davi preferiu cair nas mãos de Deus do que dos inimigos. Em nossa vida muitas vezes acontecem coisas que não queremos. Coisas que não sonhamos, que não esperávamos. Da maneira que nós não queremos. E coisas que nós mesmos provocamos. Porém, a vida continua. Não podemos parar e ficar lamentando, murmurando contra Deus. A vida continua. Quando cremos que é Deus que controla todas as coisas, descansamos. E vamos em busca para aprender o que Ele quer nos ensinar neste momento. E então continuamos a caminhar. A alegria no meio da tribulação é uma clara demonstração da nossa fé. Daquela fé que toma posse do sobrenatural, mesmo que ela está numa situação muito difícil. E é muito, muito importante louvar a Deus em fé, antes mesmo de ver a resposta da nossa oração materializada, cumprida. Tendo por motivo de toda alegria o passar por provações, como nos fala o apóstolo Paulo. Essa alegria e esse louvor perseverantes que nós vamos tendo com o Senhor, não importa qual a circunstância que nós estamos passando, são sinais de uma fé autêntica. Aconteça o que acontecer, aquele que me guarda não dorme. Ele cuida de mim, mesmo eu sendo quem eu sou, pecador, falho, às vezes distante, às vezes murmurador. Porque Ele mesmo nos diz em Isaías 43, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, tu não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti.
Esse é o nosso amado Deus. E por isso nós precisamos crer e não provocar nós mesmos circunstâncias contrárias que nos afastam de Deus, que nos levam para o deserto, que nos levam por um período em que nós somos treinados, capacitados de uma forma mais dura. Voltemo-nos para o Senhor. Creia como Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Mas é necessário crer que o Senhor está governando todas as coisas. E se você realmente deseja encontrar o rumo certo para conquistar vitórias, para alcançar o teu sonho tão desejado, para chegar no alvo pretendido, comece pela compreensão de que você é amado, de que você é amada por um Deus generoso e jamais se rebele contra ele. Creia que Deus pode fazer você frutificar em qualquer estação. Não importa onde, mas sim com quem. Quando cremos que Deus pode nos frutificar, seja onde for, sabemos que não dependemos de ninguém, somente dele. Não é o local, mas é Deus. Não é a moeda, mas é Deus. Não é o médico, mas é Deus. Não é o clima, mas é Deus. Em meio à crise, o cristão prospera, porque a dependência dele não está nas circunstâncias, mas em Deus. Deus pode fazer qualquer coisa acontecer do outro lado do mundo para te abençoar. Como diz a palavra nos Salmos, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Oh, aleluia! Porque o deserto do Negueb é um dos lugares mais áridos, mais secos do mundo. As chuvas caem lá, longe, lá no monte. E a água vem descendo e faz do Negueb um rio caudaloso. Deus pode usar uma situação ruim para te abençoar, seja em qual área da sua vida que for. Por isso, creia no Senhor e o busque de todo o seu coração. Porque às vezes, meus queridos, nós estamos tão preocupados com as bênçãos do Senhor, em receber, que esquecemos do Senhor da bênção, em agradá-lo, em honrá-lo, em exaltar o nome dele acima de todas as coisas. Muitas vezes eu e você buscamos tantas coisas e esquecemos o primordial, o nosso relacionamento real, genuíno, íntimo com o nosso Deus. Um relacionamento verdadeiro com Deus não é só para nós corrermos para Ele quando as coisas estão ruins, quando a escassez toma conta, quando a crise vem. Por isso Jerusalém foi cativo, porque era isso que eles faziam. Corriam para Deus só quando estavam em extrema crise. Mas nós não. Nós queremos estar na presença do Senhor todos os dias da nossa vida. E creia, meu irmão, que não há mal que dure para sempre. O Senhor falou para eles que o tempo de cativeiro na Babilônia seria de 70 anos. Deus estipulou tempo para o fim. Eu não sei se você está passando por uma prova, por uma crise, um deserto, se foi levado cativo, mas isso terá fim. O Senhor deu a sua santa palavra e Ele nos diz no Salmo 118, em meio à tribulação invoquei o Senhor e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor sempre nos dá fôlego, resposta. Mas ao falarmos do fim das provações, precisamos nos lembrar de que nós não somos desse mundo. A nossa pátria não está aqui
Nós aqui somos apenas peregrinos, estamos passando para um dia morarmos em nossa terra, Jerusalém celestial. E por que estou falando isso? Porque muitas vezes eu e você nos portamos como se aqui a nossa vida fosse para sempre e que a nossa vida toda se resumisse apenas a este mundo. E Paulo nos faz um grande alerta. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, meus queridos, o que nós devemos aprender é que a nossa esperança tem que estar naquilo que está por vir. Porque o Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo já garantiu a vitória verdadeira para nós lá na cruz, morrendo, ressuscitando e nos salvando. Ele ressuscitou dos mortos e em breve Ele voltará. Tudo neste mundo vai passar, as dores vão passar, as riquezas vão passar, as alegrias vão passar e viveremos com o Senhor eternamente. E não há nada neste mundo que se compare ao grande dia em que o Senhor aparecerá nas nuvens para nos buscar. Então, meus queridos, mesmo que você passe por situações extremamente difíceis, foque o seu olhar lá no alvo e em tempos de crise, siga a direção de Deus. Amém?